com alegria nós iniciamos aqui o programa Andando com Cristo pela sua TV Grande Dourados. Este programa aqui é uma produção da Igreja Presbiteriana do Brasil em Dourados. E é sempre uma alegria poder chegar até você com a palavra de Deus e também levar as informações dos nossos trabalhos para que você e a sua família possa sentir também parte da igreja e convidados a participarem conosco das nossas programações semanais. O programa Andando com Cristo, ele não só comunica a palavra de Deus, é um programa que é focado nas Escrituras Sagradas, no estudo da palavra de Deus, mas também tem a alegria de chegar até o seu lar de forma abençoadora, não só por comunicar a palavra de Deus, mas também por convidar você e a sua família a fazer parte da igreja conosco, a fazer parte do reino de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que está muito carente no coração dos homens. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações. É o nosso tema de hoje. E esse tema de hoje está vinculado também com a aproximação de um congresso muito especial que nós teremos aqui na nossa igreja. O congresso chamado Comunicando o Evangelho ao Coração dos Filhos, ou Conquistando o Coração dos Filhos. Todos os pais deveriam fazer parte conosco desta programação. Você pai, você mãe, estão convidados a estarem conosco nesta programação. E nós vamos passar mais detalhes aqui no final do programa. É agora nos dias 13, 14 e 15 de setembro. E o reverendo Jader Borges, ele será o nosso preletor. E é uma programação muito importante para as famílias, de como nós comunicamos o Evangelho ao coração dos nossos filhos ou ao coração dos netos, no caso você seja avô ou avó. Então, não perca esta programação, estamos aproximando dela aí, tá bom? Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos para falarmos sobre este assunto do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Não saia daí, nós voltamos. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes
resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós estamos aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, e hoje nós vamos tratar do tema como nós podemos experimentar o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Esse tema está em Romanos, capítulo 5, e eu vou ler aqui a partir do versículo 1 para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto, Paulo está falando do fruto da justificação na vida de uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho. Se você quer conhecer o Evangelho, como que o Evangelho é aplicado no coração do homem, você precisa primeiro de ler os Evangelhos, depois você precisa de ler a Epístola de Paulo aos Romanos. Nesta epístola, Paulo ensina como que o Evangelho ele é aplicado, o fato de Cristo ter morrido na cruz, e agora como que os efeitos da morte de Cristo na cruz, eles são aplicados na vida dos homens, na sua vida, na minha vida. Como nós nos apropriamos do Evangelho e como que este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ele chega até o coração do homem, trazendo transformação, trazendo nova vida, trazendo um novo nascimento. Então, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo começa a explicar o Evangelho, a falar de como que os efeitos do Evangelho chegam até nós, quais os benefícios do Evangelho, como que um homem pecador se torna agora uma nova criatura em Cristo, como que o perdão de Deus é derramado no nosso coração, como que nós nos apropriamos do perdão de Deus, como que o Evangelho de Cristo, há 2000 anos atrás, Jesus morre numa cruz, e como que estes efeitos do Evangelho chegam hoje ao nosso coração, perdoando os nossos pecados, nos dando a nova vida, enchendo o nosso coração de esperança, nos confirmando em Cristo, para vivermos e morrermos na segurança do Evangelho e na graça do Evangelho. Então, esta epístola de Paulo é para explicar estas coisas, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E neste capítulo de número 5, Paulo está falando não só de que o homem, quando crê em Cristo, ele é justificado diante de Deus, a justiça de Cristo é colocada no coração deste homem, é derramada na vida deste homem, mas também ele está falando dos benefícios que isto traz ao coração do homem. Quais são os benefícios práticos
que o Evangelho produz no coração do homem. E nós sabemos que as bênçãos que acompanham a salvação em Cristo, que nós chamamos das bênçãos advindas da salvação em Cristo, ou seja, você só pode experimentá-las se você está em Cristo e crê nele como seu Salvador, e você agora tem com ele um relacionamento, uma nova vida. E se este Evangelho alcançou graciosamente a sua vida, a sua família, então, ou seja, a justiça de Cristo nos é aplicada neste Evangelho, quando nós cremos nele como nosso Salvador. Inclusive, você que está na sua casa nos acompanhando, se você crer em Cristo como seu Salvador, esta justiça de Cristo da cruz é aplicada ao seu coração. Mas nós gostamos também de estudar assim todos os benefícios, as bênçãos da salvação em Cristo. E esse texto traça algumas delas. Paulo diz aqui: justificados, pois, mediante a fé. A fé é o primeiro deles, a fé é dom de Deus. A fé não é uma mera afeição humana de dizer assim, de hoje em diante eu vou aceitar Cristo como meu Salvador, como se fosse uma mera afeição humana. A fé é dom de Deus, a fé é salvadora. A fé que reconhece Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida é dom de Deus. Então, você observa que ela já é uma dádiva de Deus. A própria fé salvadora já é uma dádiva de Deus. É por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé já é um dom de Deus, a fé é salvadora. Mas Paulo diz aqui que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Olha, uma das coisas que o homem mais precisa é ter paz com Deus. Se você quer organizar a sua vida, você precisa de reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. Porque tudo começa a partir daí. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, além do seu chamado, ele fala do julgamento de Deus sobre a nação de Israel e Judá. Ele fala sobre o julgamento de Deus sobre as nações gentias que haviam oprimido a sua herança, oprimido o povo de Deus. E depois ele vem falar das promessas de restauração de Deus e fala do templo. Quando ele fala da restauração, ele fala do templo, começa do templo. E é uma realidade isto também na prática espiritual nossa. Por que ele fala do templo? A primeira restauração que Deus queria fazer no meio de Israel era a restauração da comunhão de Israel com Deus. Por isso o templo, o culto, se restaurar o culto, restaurar a comunhão com Deus, as outras coisas acompanham. Por exemplo, se a sua família não vai bem, você quer restaurar a sua família e nunca consegue. Quantas pessoas chegam para mim e falam, olha pastor, quando eu acertar a minha vida, eu quero ir para a igreja, quero seguir a Cristo direitinho, e nunca chega lá, nunca consegue. Na verdade, o caminho é inverso. Você vai reconciliar-se com Deus, restaura a sua vida com Deus, que as outras coisas acompanham. Se você restaurar a sua comunhão com Deus, a sua família vai sofrer os efeitos desta restauração, ela será restaurada também. Se você restaura a sua vida com Deus, as suas finanças vão ser restauradas, obviamente, sua família, sua vida pessoal, suas emoções, enfim, porque restaurou a comunhão com Deus, as outras coisas também nos são restauradas, nos são frutos desta restauração. Então, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem paz consigo mesmo, tem paz com seu vizinho, com seu próximo, tem paz com a sua família,
Porque a norma é o seguinte: você estando em paz com Deus, você estará em paz consigo mesmo e terá paz também para com o seu próximo. É por isso que a Bíblia fala tanto da paz e Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, um dos efeitos, um dos frutos da salvação no coração do homem, o evangelho que chegou, trazendo transformação no coração do homem, um dos frutos, a fé como dom de Deus, a paz com Deus, agora a inimizade entre você e Deus encerrou, porque Cristo morreu na cruz para promover a paz entre nós e Deus. Então Paulo fala aqui, temos paz com Deus, mas nós temos que saber que outro efeito importante da salvação e outra bênção advinda da salvação para o coração do homem é também a graça de Deus, que é o favor de Deus debaixo do qual nós vamos andar. Ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante a graça que nos é manifestada em Jesus Cristo, por esta graça na qual estamos salvos. Meu querido telespectador, a palavra graça é uma das palavras que percorre as Escrituras. Tem algumas palavras que percorrem as Escrituras. Uma delas é a palavra graça, o amor gracioso de Deus para conosco. Graça quer dizer um favor não merecido. É um favor que você não merece, que eu não mereço. Ele advém unicamente de uma iniciativa de Deus na nossa direção. É um favor não merecido. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E os grandes autores e comentaristas bíblicos e teólogos dizem que, graças a Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós tivéssemos praticado qualquer obra, qualquer ação. Porque se Deus fosse esperar alguma ação nossa, que atraísse o seu amor por nós, Ele nunca teria nos amado. Ele jamais teria nos amado. Graças a Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia, porque Ele já havia nos escolhido em Cristo. Graça é esse favor não merecido. Graça é uma manifestação amorosa de Deus na direção de um homem pecador, de uma mulher pecadora, e Ele estende a sua mão de graça e bondosamente e amorosamente nos acolhe nos seus braços. Ele manifesta a nós o seu favor. Por isso que Paulo está citando aqui em Romanos 5, que a graça debaixo da qual nós andamos, nós caminhamos debaixo desta graça de Deus todos os dias, porque Deus é um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. É uma das bênçãos da salvação que nós temos em Cristo, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para darmos sequência a este gostoso assunto do Evangelho, da manifestação da graça de Deus. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.
Drogaria Auxiliadora. Há mais de 30 anos, oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós retornamos aqui no programa Andando com Cristo para darmos sequência à nossa exposição de Romanos capítulo 5 sobre o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. A outra vertente desta bênção da salvação e do amor de Deus que é derramado nos nossos corações é quando Paulo fala da alegria que nós passamos a encontrar em Deus. O homem às vezes vive procurando alegria. Talvez você mesmo, meu querido telespectador, já foi em muitos ambientes, muitas festas, muitos locais, muitas peregrinações, procurando alguma alegria para o seu coração. Às vezes se dedicou ao trabalho, às vezes a acumular algum bem, alguma riqueza, a estabilizar a vida, construir uma casa, comprar mais um imóvel, uma fazenda, um carro, pensando que estas coisas iriam promover alguma alegria ao seu coração. Ao produzir um conforto para o seu corpo, produziria também alegria para o seu coração e às vezes não encontrou. É bom você saber que a alegria que a palavra de Deus nos fala é quando o coração do homem tem alegria em Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a verdadeira alegria está em reconhecer a Cristo como nosso Salvador e andar numa comunhão com Deus. Não tem coisa que dá mais alegria ao coração do homem do que andar numa comunhão com Deus. E Paulo fala que esta comunhão com Deus às vezes tem um preço, porque ele fala que, olha, não somente isso, mas também nós nos gloriamos e nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Não tem como você ter alegria se você não tem uma esperança duradoura, uma esperança firme, uma esperança sólida. E é aqui que Paulo entra no coração do que ele estava explicando para os romanos. Quando ele fala da esperança, ele fala assim, olha, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. A esperança não nos confunde. Uma outra versão, uma outra tradução da Bíblia vai dizer, olha, a esperança não nos ilude. Esperança não é uma ilusão. Esperança não é aquele pensamento positivo que alguém falou que você tenha pensamento positivo. Não. A esperança
é uma bênção advinda da salvação em Cristo, que ela produz no coração do homem essa sensação de bem-estar, esta bem-aventurança do Evangelho, que envolve alegria, envolve perseverança, envolve experiência e envolve esperança. Essa bem-aventurança da alma. Esperança porque nós sabemos que a morte não é o fim. Esperança porque nós sabemos que o projeto que Deus tem de vida para todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador é um projeto de vida eterna. Não é meramente um projeto de eternidade. A eternidade é para todo mundo, mas a vida eterna é para aqueles que se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, é a graça do Evangelho que restaura a alma, que reconcilia o homem com Deus e que produz no coração do homem alegria, esperança, perseverança, saúde espiritual. É saúde para o corpo e saúde para a alma. Mas eu quero focar você nesta porção quando Paulo diz assim, que a esperança não nos ilude, não nos confunde, por causa do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Agora veja que muitos momentos a Bíblia fala sobre o nosso amor a Deus. Se eu perguntasse para você aqui se você ama a Deus, provavelmente você vai responder que ama a Deus. A Bíblia diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí você fala, não, pastor, eu não amo com esta dimensão toda, mas eu amo a Deus. Aqui Paulo não está falando do seu amor por Deus. Ele não está falando do meu amor por Deus. Ele está falando do amor de Deus, que é colocado e derramado abundantemente no nosso coração. Deixa eu explicar ou tentar explicar isso para você. O meu amor por alguém, quando eu amo alguém com o meu amor, com aquele amor meu mesmo, aquele amor carnal, aquele amor egoísta. Quantas pessoas que têm longas amizades e de repente vem uma inimizade no meio deles e destrói aquela amizade. Depois de quantos momentos ter falado para o outro que, olha, eu gosto muito desse meu amigo, eu tenho um amor muito grande por ele, por este amigo, por esta amiga, por este vizinho, por aquele parente, e de um momento para o outro este amor é interrompido, nasce ali uma inimizade, às vezes uma inveja, um ódio, e a relação humana encerrou ali. Às vezes também para com Deus. Eu me lembro uma vez uma senhora que estava começando uma caminhada com Deus e estava indo bem, e de repente ela sumiu, desapareceu, e eu fui procurá-la e ela disse o seguinte, pastor, eu estava indo na igreja e seguindo a Deus porque eu precisava de fazer uma cirurgia aqui da vesícula e eu esperava que Deus me demonstraria o amor dele para comigo e curaria aquela enfermidade. Como Deus não curou, eu tive que procurar o médico e operar e tal. Então eu não quero mais caminhar com Deus, não. Umas coisas sem explicação, sem precedente. É porque quando nós queremos amar até a Deus mesmo, com o próprio amor nosso, aquele nosso amor como um mero esforço da nossa parte para amar alguém, ou para amar a Deus, ou até para amar a si mesmo. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, como você vai amar a Deus? Como você vai amar ao próximo? Então aqui não é este amor seu para com Deus, ou para com o próximo, ou para com o vizinho, para com o familiar, que em muitos momentos ele é interrompido. Aqui Paulo nos apresenta um outro padrão de amor. Ele fala do amor de Deus, não meu para com Deus, mas o amor de Deus para comigo, para com você. O amor de Deus que é derramado no nosso coração
pelo Espírito Santo. Quando nós amamos as pessoas apenas com o nosso amor tão medíocre, tão minguado, tão pobrezinho, nós não conseguimos ultrapassar as barreiras que a própria vida nos impõe, que as lutas desta vida nos impõem. Mas quando nós aprendemos a amar as pessoas com o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, tudo muda, tudo muda. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso é uma verdade repetida nas Escrituras. Jeremias 31 diz assim: com amor eterno te amei, por isto com benignidade eu te atraí. Deus nos amou com amor eterno, e quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, este amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Veja que não é um pinga-gotas, ele é derramado no nosso coração. É como aquela água do batismo que é derramada sobre a nossa cabeça, assim também o amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O padrão do amor de Deus é diferente do nosso. Lembra que eu falei aqui no início do programa sobre a graça de Deus, que é um favor não merecido? Deus nos ama quando nós não merecemos. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações, ele nos capacita a amarmos as pessoas, mesmo quando elas não merecem o nosso amor. Por exemplo, Jesus nos mandou amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É fácil fazer isto? Não. Somente com o amor de Deus que é derramado nos nossos corações é que nós somos capazes de amar os nossos inimigos. Amor não é questão de afeição, é questão de obediência, é questão de comunhão com Deus, é questão de estarmos ligados a Deus por este amor dele que é derramado no nosso coração. Se você for amar com um mero amor do seu coração, não, eu amei com amor do meu coração. Se você for amar meramente com amor do seu coração, você vai tender a amar somente aqueles que te amam. A tendência é você usar aquele termo: quem me ama, eu amo. Quem não me ama, eu deixo para lá. Então, você vê que é muito limitado. Mas quando nós amamos com o amor de Deus que é derramado no nosso coração, nós podemos amar os nossos inimigos. Que feição que você tem por um inimigo? Nenhuma. E somente com o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, nós temos condição de amar os nossos inimigos. Lembra Jesus lá na cruz, quando pregavam ele na cruz, e todos nós admiramos o Evangelho, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Quando aqueles ladrões lá pregados ao seu lado e até blasfemavam contra ele, e Jesus vira para um daqueles ladrões e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aquele ladrão tinha para atrair o amor de Cristo? Nada. Mas quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações, nós aprendemos a amar sem exigir nada em troca. É um amor que ama sem exigir nada em troca. É um amor que ama sem egoísmo. É um amor que ama sem esperar um retorno. Não é aquela ideia de que eu dei muito amor para aquela pessoa e agora eu espero dele ou dela um retorno, um feedback, um retorno. Não é isto. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo nos capacita a amar até aqueles que não nos amam, até aqueles que nos perseguem. E é somente com este amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Não tente fazer isto meramente com um amor carnal que você supõe ter no seu coração e na sua alma, este amor tão limitado. Então, Paulo chega a dizer aqui: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o Espírito Santo de Deus que derrama este amor
nos nossos corações. Este amor que foi provado por nós na cruz do Calvário. Este amor que foi conquistado por nós e para nós, numa cruz, com sangue derramado, com todo o sofrimento do nosso Salvador. É um amor que não foi conquistado por alguém assentado num trono, mas pendurado numa cruz. É este amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade te atraí. Eu gostaria, meu querido telespectador, de perguntar para você se você tem este amor de Deus no seu coração. É com esse amor que nós aprendemos a amar as pessoas. É com este amor que uma família é restaurada ao Evangelho, aos pés da cruz de Cristo. É com este amor que relacionamentos humanos são restaurados. É com este amor que nós conseguimos superar as barreiras, viver uma vida alegre, contente, cheia de gratidão, de alegria, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Um coração cheio deste amor de Deus é um coração bem-aventurado. Deus prova o seu amor para conosco e Ele derrama deste amor dele nos nossos corações. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir o programa de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Falamos sobre o amor de Deus que é derramado nos nossos corações como um fruto daquelas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos nele como nosso Salvador, quando o Evangelho vem fazer parte da nossa vida e da nossa história. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo, deixando um convite para você e para a sua família para estarem conosco no congresso que nós vamos ter relacionado à comunicação do Evangelho à nossa família, à nossa casa, especialmente aos nossos filhos. Reverendo Jader Borges é um reconhecido pastor, conferencista da nossa igreja. Ele pastoreia a Igreja Presbiteriana Jardim Satélite em São José dos Campos. É um excelente conferencista, com vários livros escritos, especialmente para pais que têm filhos entrando na adolescência e também para filhos entrando na adolescência. Tem livros tanto para os pais como livro para os filhos. Diversos DVDs, palestras. E é um conferencista já reconhecido no nosso país
e na igreja e fora da igreja, em todo o nosso território brasileiro. E ele estará conosco nestes dias de 13 a 15 de setembro, fazendo um congresso voltado para as famílias e especialmente sobre como comunicar o Evangelho dentro da nossa casa. Às vezes é onde nós mais temos dificuldade para comunicar e para viver o Evangelho. Então, você é nosso convidado e nós vamos divulgar mais aqui no programa Andando com Cristo. Esse evento será aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja do Relógio, como muitos aqui conhecem, e nós teremos a alegria de recebê-lo lá. Chegando lá, diga: olha, eu sou convidado do pastor Ildemar lá no programa Andando com Cristo. Será uma alegria recebê-lo, tá bom? Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo de hoje, esperando que o amor de Deus seja também derramado no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus sobre isso. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Evangelho é uma graça preciosa do Senhor, que trouxe ao mundo salvação e restauração. É no Evangelho que corações são restaurados, que o homem retoma ao relacionamento com o Senhor e é restaurada a comunhão com o Senhor. É no Evangelho que nós entendemos o amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Pedimos, ó Deus, que este amor do Senhor seja derramado no coração dos nossos ouvintes nesta tarde ou neste dia. Pedimos que a Tua boa mão esteja na vida de cada um dos nossos telespectadores, abençoando sua família, derramando graça nos seus corações e derramando deste amor que o Teu Santo Espírito inunda dele o nosso coração para podermos amar o Senhor, respondermos ao Teu amor para conosco e também para amarmos uns aos outros como parte da família da fé ou como parte da humanidade criada à Tua imagem e semelhança. Recebe a nossa gratidão nesta hora, sustenta a nossa fé, encoraja-nos mais e mais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense. Deus abençoe.